A reportagem do programa Canal Aberto se encontra neste exato momento aqui no Circuito Junino. O São João 2022 na cidade de Coroatá tem atraído os olhares de todo o estado do Maranhão devido às grandes atrações culturais e também às atrações artísticas que vêm se apresentar aqui no Palco da Alegria. Mas infelizmente essa alegria se transformou em tristeza quando uma tragédia aconteceu exatamente aqui onde nós estamos. De acordo com as informações, uma jovem identificada como Clara Eduarda Souza Abreu, de 17 anos, mais conhecida como Clarinha, teria sido alvejada por um disparo de arma de fogo. Tudo teria acontecido quando o militar da Marinha reformado, identificado como José Eustáquio Maia Primo, de 51 anos, morador do bairro Araçagi, na capital do estado de São Luís, teria investido contra a jovem, ou seja, teria dado em cima dela. Ela recusou a proposta. Nesse momento, teria se iniciado uma confusão com o namorado da vítima, que teria observado toda a situação e não teria gostado. O militar teria sacado uma arma e disparado de imediato contra a jovem. Depois disso, ele correu naquele sentido. Essa é a informação que nós obtivemos. Segundo as informações de algumas testemunhas, as pessoas que estavam junto com o namorado da jovem e outras pessoas revoltadas com o fato começaram a atirar garrafas contra o militar. E ele correu mais ou menos até ali à frente daquela segunda motocicleta, onde ele foi abordado pelas equipes da Polícia Militar e recebeu voz de prisão. Logo em seguida, as equipes do SAMU rapidamente agiram. A jovem foi levada para a UPA de Coroatá, juntamente com o militar, onde passaram por procedimentos. O militar sofreu diversas escoriações na cabeça, diversos cortes profundos devido às garrafadas. A jovem teria sido atingida no lado direito do peito. O detalhe é de que logo em seguida houve a necessidade da transferência da mesma para o Hospital Macro-Regional. Mas ao chegar no local, 5 minutos após os procedimentos, foi informada a guarnição da Polícia Militar que se encontrava no local que ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. A nossa equipe se dirigiu ao 24º Batalhão da Polícia Militar, onde conversamos com o Major Luiz Augusto e ele nos deu mais alguns detalhes a respeito da ocorrência. Até porque no dia, quem estava sob o comando das tropas que estavam fiscalizando o arraial era o Tenente Igor. E ele rapidamente com a sua equipe conseguiram realizar a intervenção com auxílio da Guarda Municipal e prender o militar reformado. Na sexta-feira teve o início das festividades de São João aqui em Coroatá. E, infelizmente, por volta das 3 horas da madrugada, já no finalzinho do primeiro dia, das festividades do primeiro dia, houve um desentendimento entre um suboficial da Marinha do Brasil e o namorado de uma moça, em que esse suboficial ele sacou de uma pistola e efetuou um disparo na direção da jovem, atingindo no seu tórax. Diante disso, a guarnição que estava no local, comandada pelo 2º Tenente Igor, comandante do policiamento do Arraial, deslocou-se até o local ao ouvir esse disparo e, chegando lá, deparou-se com essa situação. Deu voz de prisão em flagrante imediatamente para esse suboficial, apreendendo a sua pistola. A jovem também foi socorrida, levada para a unidade de pronto atendimento, e logo em seguida levada para o macro-regional. Infelizmente ela não resistiu ao ferimento e foi a óbito. Foi prestado também socorro para esse suboficial, tendo em vista que ele levou algumas garrafadas, alguns cortes profundos na cabeça. Após isso ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil na cidade de Codó, para o plantão, e para lá ser autuado em flagrante delito pela prática em tese de homicídio. Também foi contactado o comando da Marinha do Brasil, feito tratativas, tendo em vista que trata-se de um militar das Forças Armadas, para que a custódia dele ficasse a cargo da Marinha. Então esse indivíduo, as informações que chegaram para a gente é que após a lavratura da prisão em flagrante dele, autuado aí pelo crime de homicídio,
ele foi deslocado para a cidade de São Luís, tendo em vista que ele não é daqui de Coroatá, ele estava apenas de passagem, então um momento único, uma infelicidade, uma fatalidade, né, em que o indivíduo de passagem, as informações que chegam é que ele estava hospedado numa pousada aqui, resolveu dar uma volta no Arraial e chegando lá se envolveu nessa confusão e sacou dessa pistola atirando, né, infelizmente atirando e acertando essa jovem, né. A empresa que ele prestaria serviço aqui em Coroatá, a gente não tem a informação, mas o que chegou para a gente foi que seria isso, né? Ele estava apenas de passagem, residente lá no bairro do Araçagi, em São Luís. Ele se encontra no momento preso no quartel do Exército Brasileiro em São Luís, a informação que chegou até nós. Muito bem, então nós tínhamos primeiramente a informação de que ele teria vindo à cidade de Coroatá para participar das festividades juninas com amigos e parentes. Essa informação já foi rechaçada, ele estava apenas de passagem na cidade. Não, essa informação aí não chegou para a gente em momento algum. Ele inclusive repassou para a equipe que ele estava sozinho na cidade, não veio com parentes, amigos, ninguém. Tanto que quando ele foi envolvido na ocorrência, ele foi conduzido, ele estava sozinho, não estava nem sequer acompanhado de ninguém, quando foi conduzido e preso em flagrante. E a informação que ele repassou para o tenente Igor, que efetuou a sua prisão no ato de pronto, né, na pronta resposta, foi que ele veio prestar serviço para uma empresa em Coroatá, estava no primeiro dia e na primeira noite aqui e se envolveu nessa confusão. Major, no seu conhecimento das normas e diretrizes militares, o senhor acredita que esse suboficial ele deverá permanecer preso, ele deverá sofrer sanções militares ou o mesmo devido à sua patente militar, ele poderá ser colocado em liberdade? Na realidade, a questão da responsabilidade que recai sobre ele pode ser de dois tipos, né? A responsabilidade penal, essa quem vai tratar é a justiça comum, tendo em vista que trata-se de um crime comum, um homicídio, em tese. Então, por esse homicídio, a depender do entendimento que o próprio delegado, ao conduzir o inquérito policial, fizer o indiciamento, ele pode responder por um homicídio qualificado, por motivo fútil, ele pode responder por um homicídio culposo. Então, são várias as teses aí, a depender do indiciamento feito pelo delegado, haverá uma responsabilidade penal e uma consequência para ele. Isso na parte da responsabilidade penal, justiça. A outra responsabilidade que recai sobre ele é a responsabilidade na esfera administrativa perante os regramentos da Marinha do Brasil, os regulamentos. Ele, em que pese seja um militar aposentado, mas ainda paira sobre ele as normas, as disciplinas, as regras do regulamento disciplinar da Marinha. Então, a depender do enquadramento que seja dado a ele, ele pode responder um processo administrativo na Marinha e, a depender do entendimento das autoridades da Marinha, os oficiais, ele pode perder a condição dele de militar. E perdendo a condição dele de militar, ele perde as prerrogativas, perde o porte de arma que ele possui, porque o militar, quer seja ele das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, quer seja ele um bombeiro, quer seja ele um policial militar, mesmo quando vai para a reserva, mesmo aposentado, ele mantém o porte de arma dele. Mas isso não é um direito absoluto. Ele não pode, mesmo fora da ativa, ele não pode praticar indisciplinas, ele não pode utilizar a arma dele de qualquer forma. Ele não está sujeito a imunidade plena de não perder a sua condição de militar, ele pode sim perder. E uma vez perdendo a condição dele de militar, ele perde as prerrogativas que são públicas, que é o porte de arma, né, e toda essa situação que ele goza mesmo na inatividade, mesmo aposentado. O major também destacou que o militar também deverá responder na esfera penal e também na esfera administrativa, onde o mesmo poderá perder inclusive os direitos militares.